Salmo 24 hoje traz para nós aí a soberania de Deus, traz para nós o reconhecimento que Davi tem sobre toda a honra e toda a glória que é devotada a Deus através da vida de Davi e através de uma grande procissão que segue Davi. Davi, ele se despe de sua glória, de sua majestade, ele não entra aos portais de Jerusalém vestido de rei, montado num cavalo branco, não. Ele adentra ali vestido roupas simples, carregando a arca da presença de Deus, a arca que naquele tempo simbolizava a presença de Deus, e Davi entra e faz um grande questionamento que nos leva a pensar: quem é digno de permanecer na tua presença, Senhor? Quem é digno de ficar na tua presença? Porque muitos podem até entrar, mas poucos são os que ficarão na presença de Deus. E o povo atrás de Davi entoa um cântico juntamente com Davi. Davi também pergunta: quem é o rei da glória? E o povo responde: o Senhor, poderoso dos exércitos, invencível nas batalhas, ele é o rei da glória. E Davi novamente pergunta: quem é o rei da glória? E o povo responde: Senhor dos exércitos, o invencível nas batalhas, ele é o rei da glória. Então, nota-se que Davi ali, despido de sua glória, adora e exalta o nome do Senhor e faz esse grande questionamento. E hoje eu quero trazer para você alguns questionamentos e algumas respostas também sobre como permanecer na presença de Deus, quais comportamentos o homem deve ter para permanecer na presença de Deus. Porque muitos colocam a mão no coração e dizem: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a presença dele, eu estou na presença de Deus, eu habito na presença de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é presente, porque ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, então ele está todo o tempo olhando para nós. Mas será que nós estamos olhando para ele? Será que nós o estamos enxergando? Será que nós estamos abrindo mão de algumas coisas nas nossas vidas que a palavra de Deus nos pede, que a palavra de Deus nos manda para que nós possamos permanecer na presença de Deus? Porque independente do Deus que você sirva, você precisa obedecer a este Deus. Você deve honras a esse Deus. Nenhum Deus vai aceitar ser adorado por um homem que não lhe tem obediência, que não lhe tem devoção. Imagine o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, se nós devemos ou não obediência a Ele. Então vai haver renúncias, sim, que nós precisaremos fazer. Vai haver alguns caminhos de dores, sim, que nós vamos ter que percorrer para poder permanecer na presença de Deus. Porque muitos adentrarão, mas poucos ficarão, porque não suportarão a obediência, a vivência da palavra de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês 4 comportamentos que faz com que o homem permaneça, sim, na presença de Deus, ou que definitivamente o homem seja abortado da presença de Deus. E hoje um dos primeiros comportamentos que faz com que o homem permaneça na presença de Deus está no versículo 4. Inclusive os 4 comportamentos que eu quero trazer aqui hoje estão todos no versículo 4, mas antes eu vou ler com você o versículo 3, que diz assim: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Ou seja, aqui Davi, ele faz todo um questionamento ali em adoração, com certeza entoando ao Senhor ali a sua oração, a sua adoração, ele faz esse questionamento. E aí vem a resposta no versículo 4, onde hoje nós aprendemos alguns requisitos, sim, para que nós possamos permanecer na presença de Deus. E no versículo 4 diz assim: somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Aí no versículo 5 diz assim: eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Ou seja, mãos limpas, um dos primeiros requisitos, mãos puras, fala de limpeza, fala de pureza, mãos que não aceitam tocar em dinheiro ilícito, tocar naquilo que não é seu, mão que não aceita roubar, mão que não aceita se corromper, mão que não aceita pender para algo que não lhe pertence. Então isso é mão pura, mão limpa, mão livre de todo tipo de corrupção, todo tipo de propina, tudo aquilo que vem para o seu próprio status, para a sua própria glória. Quando nós afastamos nossas mãos disso e deixamos as nossas mãos limpas, nós estamos, sim, fazendo por onde permanecer na presença de Deus, fazendo por onde obedecer a palavra de Deus. Jesus, ele foi que
permaneceu ali na presença de Deus, firme, resistindo a todas as tentações, resistindo às lutas, às afrontas que via sobre ele. E Jesus, ele foi tentado diretamente ali. Satanás transportou Jesus até alguns penhascos, até alguns abismos, e mostrou para Jesus as possibilidades, as riquezas, o que ele poderia te dar se ele prostrado adorasse. Jesus, ele sabia que estava ali sendo tentado por Satanás, e ele combateu a Satanás com a palavra. Jesus colocou Satanás no lugar dele quando ele rebateu a todas as ofertas que Satanás queria colocar nas mãos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 8, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então Jesus aqui, ele está numa luta constante, porque estava ali jejuando, estava ali buscando a presença de Deus. Jesus não estava numa zona de conforto, sem uma vida de busca, sem uma vida de presença. Jesus estava verdadeiramente buscando estar na presença do Pai. E é neste momento que nós vamos ser tentados. No momento em que nós buscarmos estar na presença de Deus, no momento em que nós buscarmos correr e fugir das ofertas e dos pratos que vêm para sujar as nossas mãos, para torná-las impuras, é neste momento que nós vamos enfrentar, sim, grandes dificuldades, grandes lutas. E é neste momento que nós temos que conhecer, sim, a palavra de Deus, para podermos rebater a todo e qualquer tipo de oferta que vem, para poder nos tirar da presença de Deus. E foi assim que Jesus venceu. Ele vencia a cada mal, a cada tentação, dentro da palavra de Deus, com as Escrituras. Jesus em nenhum momento rebateu a Satanás com as suas próprias forças. Então nós não vamos precisar lutar com as nossas próprias forças, mas nós vamos ter que nos esforçar para conhecer a palavra de Deus, para viver debaixo desta palavra, para seguir os mandamentos que está escrito nela, ou nós não vamos resistir, ou nós não vamos conseguir permanecer na palavra de Deus. E o segundo comportamento de quem pode habitar na presença de Deus também está aqui no versículo 4 e fala: o coração limpo, que não se entrega a ídolos. Coração limpo, em primeiro lugar, queridos, aquele coração que não se deixa corromper, que não se deixa enganar. Muitas vezes nós falamos com a nossa boca coisas boas, palavras de amor, palavras que até comovem o próximo, mas dentro do nosso coração está cheio de maldade, está cheio de pensamentos ilícitos, está cheio de desejos pecaminosos. Muitas vezes nós falamos coisas piedosas com a nossa boca, mas o nosso coração está cheio de maldade. Não há piedade, não há bondade, nós apenas muitas vezes queremos mostrar na nossa casca que nós somos uma boa pessoa, que nós amamos, e isso muitas vezes não vai ser manifestado dentro do nosso coração verdadeiramente. Então, um coração limpo é um coração livre de qualquer desejo impuro, né? De qualquer tipo de pecado que venha nos corromper, que venha nos tirar da presença de Deus. Como que é este coração limpo? O coração limpo é como o coração de uma criança. Nas Sagradas Escrituras nós sabemos que Jesus ele falou para os discípulos, quando os discípulos estavam ali tendo uma conversa de gente grande, uma conversa de pessoas ambiciosas, interesseiras, os discípulos estavam perguntando para Jesus: Jesus, quem é digno de ser o maior no teu reino? Quem é o maior no reino dos céus? Né? Eles estavam querendo saber qual deles iriam ser o maior no reino dos céus. E Jesus olhou para eles e falou: olha, quem não se tornar como um desses pequeninos não é digno do meu reino. E o que tem nos pequeninos? O que tem nos pequeninos é a inocência, é o desinteresse, é o amor verdadeiro, é aquilo que está no coração deles, eles afloram, eles não têm enganação, tudo que a sua boca fala é verdadeiramente aquilo que está em teu coração. Claro que Jesus não estava falando para se tornar totalmente como uma criança, muitas vezes com suas irresponsabilidades, que não sabe o que faz, né, que não sabe o que está fazendo muitas vezes, não sabe a hora de parar, a hora de começar. Não, Jesus fala da pureza, da inocência da criança, daquilo que está dentro do coração verdadeiramente de uma criança, que nos impacta muitas vezes. Muitas vezes nós olhamos para a inocência de uma criança e nós sentimos vergonha de ver o quanto uma criança tem a oferecer, o quanto uma criança tem a nos mostrar.
no quesito humildade, no quesito bondade, no quesito respeito, né? Então, como tem sido o nosso coração? Como que nosso coração tem se manifestado diante de Deus? É um coração verdadeiro? É um coração que está verdadeiramente transbordando na nossa boca aquilo que verdadeiramente nós somos? Ou nós estamos falando falsamente? Ou nós estamos falando com os nossos lábios, mas o nosso coração está cheio de inverdades, cheio de mentiras e de enganos? Este coração não é um coração que vai permanecer na presença de Deus, porque ele é conhecedor do nosso coração. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Então não adianta nós acharmos que se a nossa boca destilar algumas bondades, algumas piedades, alguns louvores, até que muitas pessoas louvam a Deus com seus lábios, mas, como diz a palavra de Deus, os teus lábios me louvam, mas o teu coração está longe de mim. Como os fariseus daquela época, muitos louvavam a Deus no templo, muitos pregavam a palavra de Deus naquele tempo, mas o teu coração estava longe da verdade. Então nós precisamos entender o que é essa pureza de coração, o que é esta verdade. E lá, o terceiro comportamento de quem pode habitar na presença de Deus está no versículo 4 também, e fala: aqueles que não se entregam aos ídolos. Aqueles que não se entregam aos ídolos. O que é se entregar aos ídolos? É aquele que não é idólatra, né? É aquele que é adorador de um só Deus. Muitas pessoas falam: mas eu não adoro a ídolos, eu adoro ao Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo bem, mas existem pessoas que têm muitos senhores na sua vida e não sabem. Muitas pessoas servem ao dinheiro, muitas pessoas não têm capacidade de arrancar do seu bolso uma moeda para ajudar alguém que está necessitado. Muitas pessoas olham a sua despensa e está transbordando, mas ela tem medo de tirar algo e dar para aquele que está necessitado, porque ela acha que vai faltar para ela. Veja o Deus que está na vida desta pessoa. Ela não está na dependência de um Deus que pode suprir a necessidade dela, um Deus que pode todas as coisas, que é dono do ouro, dono da prata. Ela colocou um Senhor sobre a tua vida, que é o dinheiro, que são coisas, que são riquezas, muitas vezes status. Então, toda vez que um Deus tomar conta do nosso coração, ele rouba-nos da presença de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz: aqueles que não se entregam a ídolos. Então, ele não está falando somente daqueles deuses de barros feito pelas mãos dos homens. Ele está falando de deuses, sim, deuses que são tempo. Muitas vezes o tempo é o nosso Deus. Nós não conseguimos abrir mão do tempo para habitar na presença de Deus, para ter um momento na presença de Deus, de adoração, um momento de comunhão com a igreja, um momento de prestar-nos diante de Deus em sacrifício de adoração. Nós não conseguimos nos libertar desse Senhor que é o tempo. Não conseguimos nos libertar do nosso trabalho, que é o nosso Senhor, que muitas vezes nos rouba da presença de Deus. Ou muitas vezes não conseguimos nos libertar de pessoas que têm se colocado como pedra de tropeço no nosso caminho para servir a Deus. Nós preferimos ficar do lado dessa pessoa e deixar. Muitas vezes usamos até a palavra de Deus como argumento para dizer: a mulher sempre diz: porque precisa ser submissa ao marido. Então, se ele não quer servir a Deus, eu vou ficar aqui do ladinho dele até o dia em que ele resolver querer servir a Deus. Engana-se a si mesmo, queridos, porque quando a palavra de Deus diz que aquele que se tornar pedra de tropeço no caminho de um desses pequeninos para que me sirva, antes coloque uma pedra no teu pescoço e atire-te do penhasco. Nós sabemos que se esta pessoa não estiver debaixo da mesma missão, que é a missão de obedecer a palavra de Deus, e ela estiver sendo impedimento para que você sirva a Deus, saibas que você não está habitando na presença de Deus verdadeiramente quando você faz a escolha de ficar submissa, de ficar debaixo do senhorio deste Deus, deste homem ou desta mulher que você colocou como Deus na tua vida, deste dinheiro que você colocou como Senhor na tua vida. Alguém que precisa ter algo palpável para que ele possa adorar, para que ele possa servir, para que ele possa ser submisso. Nós podemos ver a respeito do bezerro de ouro, que foi pedido por aquele povo que atravessava o deserto. Quando Moisés se ausentou por algum momento, aquele povo já se sentiu sozinho, já se sentiu desamparado. Ele precisava de alguém para que ele pudesse ter segurança.
O povo precisava de alguém para que pudesse ter segurança para prosseguir na caminhada. Então logo o povo fala: cadê o Moisés que não está aqui para nos guiar? Cadê Moisés que não está aqui para nos direcionar? Cria para nós um bezerro de ouro. Cria, Arão, para nós um bezerro de ouro que vai nos conduzir, que vai nos guiar. E então Arão, diante do pedido do povo, cria o bezerro de ouro. E o povo ali adora aquele bezerro de ouro e sente segurança naquele bezerro de ouro. Muitas vezes nós precisamos de algo para nós amarmos, para nós adorarmos, mais do que Deus, para que nós possamos nos sentir seguros, para que nós possamos nos sentir amparados. E lá, em Êxodo 32, diz assim: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Ou seja, eles precisavam de um homem para se sentir seguro. Ele precisava ver Moisés ali. Então eles se sentiram inseguros e precisaram que Arão fizesse o bezerro de ouro para que eles pudessem passar tranquilamente. Muitas vezes é isso. A pessoa precisa olhar para o seu dinheiro no banco sobrando para que ele se sinta seguro. Isso é incredulidade, isso é deixar de crer que Deus providencia, que Deus cuida, que esse dinheiro não é seu, você só está administrando ele, que você é apenas um mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, muitas pessoas precisam olhar para o dinheiro, outros precisam olhar para o teu cônjuge, outro precisa olhar para o teu emprego, para dizer: eu tenho segurança, eu estou seguro. Assim era este povo. Eles precisavam olhar para algo para poder se sentir seguro. Não bastava todos os milagres que Deus havia feito no meio deles. Já que Moisés não estava ali para que eles olhassem para Moisés, para que eles idolatrassem a presença de Moisés, eles precisavam desse bezerro de ouro. E assim muitas vezes nós temos muitos bezerros de ouro na nossa vida. E muitas vezes nós somos grandes idólatras e nós não sabemos. Né? Então o que nós precisamos aí entender é que nós não precisamos de algo palpável quando nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos de algo para nós visualizarmos quando nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos guia pelo deserto. Mas onde eu encontro essa força, aonde eu encontro essa fé para ir ser guiado por algo que eu não vejo, por algo que não me dá esperança? Como não dá esperança? Jesus veio, morreu por nós, subiu assunto ao céu, deixou o Espírito Santo Consolador para nos dar esperança, para nos dar força, para que nós pudéssemos vencer todas as nossas aflições. E quando nós nos dobramos diante dele, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus e aplicamos ela na nossa vida, nós temos a nossa esperança renovada. Nós temos paz no nosso coração. É isso que nos garante que nós podemos seguir sem precisar de algo palpável para que nós possamos prosseguir a caminhada. E aí o quarto comportamento de quem pode habitar na presença de Deus fala sobre jurar em falso. Diz assim: e aqueles que não juram em falso, eles receberão a bênção do Senhor. O que é jurar em falso? Né? É aqueles que não falam o nome de Deus falsamente. É aqueles que têm a palavra, é aqueles que é autêntico, aqueles que são verdadeiros. Porque muitas pessoas usam o nome de Deus para falar falsamente. Né? Muitas pessoas até dizem: eu sirvo a Deus, mas a tua vida é uma vida de mentira, é uma vida de engano. Muitas vezes você é algo na presença aí da tua comunidade cristã, ou muitas vezes você é algo na presença da tua família, mas no secreto, você e Deus, você sabe que você é uma réplica, que você é uma falsidade, é um engano. Então, quando fala-se de jurar falsamente, é como se você tivesse um coração corrompido por você mesmo, onde todo o tempo você faz questão de dizer que você é autêntico, que você é verdadeiro, quando na verdade você não é. Quando na verdade você diz aquilo que não é verdade, seja a respeito de você, seja a respeito de outro, seja a respeito de qualquer coisa para poder se dar bem, para poder conseguir algumas coisas neste mundo. E são coisas momentâneas que muitas vezes nós nos sujamos, que muitas vezes nós nos corrompemos, né? Porque nós não podemos corromper a presença de Deus. Ela é incorruptível. Nós corrompemos a nós mesmos e nós deixamos de estar na presença de Deus
por coisas que vão nos trazer prazeres momentâneos, por coisas que vão nos trazer alegrias momentâneas, porque muitas vezes uma mentira, uma falsidade, a qual nós ali juramos sobre aquilo, que nós sabemos que é só para trazer um alívio momentâneo. Mas dentro do nosso coração nós sabemos que o Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele não fica presente em um templo sujo, em um templo que profere mentiras, em um templo que acha que existe mentirinha, mentirona, pecadinho, pecadão. E isso muitas vezes vai aflorar. Não tem como você viver por muito tempo enganando, mentindo, vivendo uma vida de falsidade, porque pelos frutos se conhece a árvore. Uma hora os frutos que você vai gerar são frutos que vão denunciar o teu caráter, né, diante de Deus, diante das pessoas. Deus, ele já conhece o teu coração. E muitas vezes você pode até conseguir esconder das pessoas, mas de Deus você não consegue. Mas vai chegar um momento em que você não conseguirá mais esconder das pessoas o teu caráter, a falsidade que existe dentro de você. Tudo isso transbordará através das suas atitudes, através das suas ações, através das suas palavras, através do teu comportamento, né? Nós sabemos que somente Jesus foi perfeito, somente Ele foi incorruptível, né? Mas como nós estamos nele, como nós estamos em Jesus, Ele nos dará força, Ele nos dará direcionamento. Lá em Efésios diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, ou seja, somos todos membros do corpo de Cristo, né? Onde Ele é o cabeça. Então, se nós estamos enganando o nosso próximo, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Nós precisamos parar de mentir e dizer a verdade. Aqui em Efésios diz, não é só parar de mentir. Eu paro de mentir, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou lá e falar, sabe aquilo que eu te falei? Sabe aquilo que eu comentei com você tal dia? Então é mentira. Isso é parar de mentir e dizer a verdade. Então nós precisamos entender que enquanto nós não admitirmos os nossos erros diante de Deus, diante daquele que pode nos ajudar, do nosso líder espiritual, diante daqueles que pode nos levantar, nós muitas vezes sozinhos não vamos conseguir. É por isso que o Senhor deixou o corpo, é por isso que o Senhor deixou muitos membros, para que quando um se encontrasse ferido, machucado, impossibilitado de permanecer na presença, que o outro viesse e o amparasse e o ajudasse, né? Nós estamos vivendo de acordo com a verdade ou nós estamos vivendo falsamente? Nós estamos tendo uma vida verdadeira ou nós estamos tendo uma vida de falsas verdades? Lá em Levítico, capítulo 19, diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, muitas vezes nós usamos, né, o nome de Deus para poder conseguir algumas coisas. Existem muitas pessoas que estão por aí levando a palavra de Deus nos seus lábios, mas o seu coração está impuro, mas interessados em conseguir bens nessa vida, nessa terra, levam o nome de Deus falsamente, levam uma identidade que não lhe pertence, e o Senhor vai requerer isso no último dia. O Senhor vai requerer juízo e Ele vai nos pedir conta de tudo aquilo que nós vivemos aqui. Todas as verdades, todas as mentiras, isso será colocado diante de Deus. E para concluir, o que Deus espera de nós, né? O que Deus espera de nós e o que Ele pode fazer por nós. O Senhor espera de nós que nós tenhamos mãos limpas, corações puros, né? Que nós não venhamos adorar a deuses, que nós não venhamos nos prostrar a deuses que não podem fazer nada por nós, que nós não venhamos ter senhores em nossos corações que nos tire da presença de Deus, que nós não venhamos jurar falsamente, viver uma vida mentirosa, uma vida de engano, onde nós levamos a vida de qualquer maneira e achamos que para estar na presença de Deus tanto faz. O Senhor é bonzinho, o Senhor é poderoso, Ele vai ter misericórdia, Ele vai cuidar de nós. O Senhor, Ele é tudo isso, mas existem regras para se viver na presença de Deus. Então não tenha medo, não pense que você está sozinho, porque aquilo que Deus espera de nós, Ele providencia para nós. Assim como Ele providenciou o Cordeiro, que foi Jesus, que foi o que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos purificar e para nos dar a possibilidade de nos arrependermos e de voltarmos sim sempre atrás e recomeçarmos e refazermos, não ficarmos arrependendo e voltando a praticar,
não ficarmos nos arrependendo e voltando a praticar. Ele deixou para nós a possibilidade de nós nos arrependermos e deixarmos, levarmos uma vida verdadeiramente reta diante dele. Então ele vai providenciar a nós, sim, ferramentas que possam nos fortalecer para que nós tenhamos mãos limpas, para que nós tenhamos um coração puro, íntegro, um caráter verdadeiramente moldado à luz da tua palavra, para que nós possamos fugir de todo tipo de idolatria, de deuses que pode ser que nós colocamos aí como nossa segurança, o dinheiro, nossos bens, pessoas. Muitas vezes até nós mesmos nos tornamos senhores de nossas vidas, né? Nós dizemos que nós não precisamos de ninguém, não precisamos de nenhum Deus e nos colocamos como Senhor de nossas vidas. Então nós precisamos entender que o Senhor ele providenciou o cordeiro um dia. E este cordeiro que foi morto providenciou para nós a oportunidade de nós reconhecermos quem nós somos. Somos miseráveis pecadores, estamos destituídos do reino de Deus e nós não vamos conseguir prosseguir se nós não permanecermos na presença de Deus. Nós não vamos ter uma vida verdadeiramente respaldada na presença de Deus se nós continuarmos deixando entrar na nossa vida brechas, oportunidades que nos levam para longe da presença de Deus.